resolver pequenos conflitos de forma rápida. Esse é o objetivo dos Juizados Especiais Cíveis. Na nossa entrevista de hoje, você vai conhecer um pouco mais dessa ferramenta da jurisdição. Para esclarecer o tema, nós estamos recebendo o juiz José Vinícius Andrade Japur. O magistrado atua no Juizado Especial Cível do Foro Central de Porto Alegre. Doutor Japur, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e hoje para nos esclarecer, e nos dizer então o que é o Juizado Especial Cível, Como surgiu e por que o Judiciário implantou essa ferramenta? Obrigado pelo convite. Eu vou começar por uma publicação de um editorial da Zero Hora. Me recordo o mês, a data, o dia especificamente não me recordo. Mas foi em outubro de 2007. Esse editorial da Zero Hora retratava uma pesquisa de âmbito nacional realizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. Nessa pesquisa, buscava aferir a credibilidade das instituições. E eles resolveram, na pesquisa, o alvo seria a credibilidade que as pessoas teriam em 3 instituições do país. E essas instituições foram escolhidas. E dentre essas instituições, a primeira foi a Polícia Federal, e por óbvio, pela visibilidade de hoje em dia, a atuação muito intensiva da Polícia Federal, o Exército, que sempre nessas pesquisas tem um bom índice, e uma das escolhidas foi o nosso Juizado de Pequenas Causas, que hoje é Juizado Especial Cível, mas antigamente se chamava Juizado de Pequenas Causas. E eu vou retroagir um pouco no tempo, fazer um histórico do Juizado de Pequenas Causas. E por que da importância do Juizado de Pequenas Causas, e por que o Rio Grande do Sul tem um papel relevante na criação dos Juizados de Pequenas Causas. No final da década de 70, início da década de 80, colegas preocupados com a jurisdição, juízes de vanguarda, juízes que se preocupavam com a efetivação daquele direito alcançado para a parte, começaram, através da nossa Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a JURIS, um piloto na comarca de Rio Grande. E se valendo do Código de Processo Civil de 73, que possibilitava o juízo arbitral, se valendo do Código, começaram ali um embrião da reunião das partes, numa tentativa de conciliação, com a participação de advogados, participação de tabeliães, participação, de pessoas da comunidade, com, evidentemente, a supervisão do juiz, na tentativa de possibilitar o acesso à justiça. Esses colegas, a preocupação deles era no sentido de que a justiça, da maneira que estava, e vê bem que eu estou falando final da década de 70 e início da década de 80, era uma justiça lenta, densa, cara, demorada, e as pessoas não tinham acesso. E ali começou o embrião dos Juizados de Pequenas Causas, aqui no Rio Grande do Sul. E daí nós já vamos para o ano de 1983, 1984, época ainda que nós tínhamos um governo militar, mas que nesse governo militar nós tínhamos um ministro Hélio Beltrão, era do Ministério da Desburocratização. E o ministro ficou muito impressionado com esse embrião, com esse piloto aqui do Rio Grande do Sul, essa ideia dos juízes do Rio Grande do Sul. E, aproveitando a ideia dos juízes do Rio Grande do Sul, se fez um projeto no Ministério, também copiando as pequenas cortes da justiça americana, principalmente de Nova York, e uma adaptação com o que já tinha aqui no Rio Grande do Sul, e veio a lei de 1984, com a instituição dos Juizados de Pequenas Causas. Isso levou ao o Constituinte de 1988, quando da formulação da famosa Carta Cidadã, a fazer a previsão dos Juizados Especiais Cíveis e também dos Juizados Especiais Criminais. Porque o sucesso desse órgão do Poder Judiciário
era tão grande que o Constituinte chegou, não, está no momento de nós regrarmos isso aqui constitucionalmente. E ali no artigo 98, então tem o regramento dos juizados especiais cíveis, os juizados especiais criminais e a previsão de que as decisões são submetidas a uma turma de juízes também de primeiro grau. Que tipo de ação trata o juizado especial cível? Bom, praticamente questões de consumidor, acidentes de trânsito, questões vamos supor, de despejo para uso próprio, questões possessórias de bens móveis dentro do valor dos 40 salários mínimos, aquelas questões abaixo de 40 salários mínimos. Todos os casos é necessário ter um advogado para acompanhar? Não, o juizado, o artigo 8º ou 9º, não me recordo, mas há a previsão da obrigatoriedade acima de 20 salários mínimos. Abaixo de 20 salários mínimos não há necessidade do comparecimento ou da assistência de advogado. Mas nós temos sempre o cuidado de, por exemplo, mesmo que a causa tenha 20 salários mínimos e a parte requerida compareça com o advogado, o juiz geralmente, nós aqui pelo menos em Porto Alegre, eu acredito que em todo o estado, o juiz nomeia ou designa um defensor para o ato, ou até a própria defensoria pode fazer a defesa se a parte procurar com antecedência. E doutor, como é que é o trâmite dessa ação no juizado especial cível? Bom, aqui eu vou te dar mais ou menos que eu tenho os dados, a pauta de Porto Alegre. Nós no Foro Central, esses são os dados que eu estou te dando do Foro Central, nós temos 4 juizados, o 2º, o 3º, o 4º e o 5º. O 5º é o meu juizado. Nós temos aqui uma pauta, os 4 juizados, para menos de 30 dias, para conciliação. Então a pessoa hoje vai no juizado especial cível, no Foro Central, na distribuição lá no 3º andar e distribui o seu pedido ou formula o seu pedido é reduzido a termo por uma pessoa que está ali para fazer isso. Bom, funcionário ou estagiário. Esse pedido é reduzido, ela já sai com a data marcada da audiência, e como eu estou te falando, menos de 30 dias, e decorrido esse prazo, 30 dias, ele vai se encontrar com a pessoa que ele está demandando. Então, numa audiência que a gente chama de audiência de conciliação. Essa é a primeira audiência. Nessa audiência, que é presidida por um conciliador e supervisionada pelo juiz de direito, vai se tentar a conciliação. Vai se esgotar todas as possibilidades. Então, essa pessoa, o conciliador, ele está ali para tentar fazer a pacificação do conflito, né? Com a conciliação é a pacificação do conflito. Então faz as formulações, aceita a conciliação, é homologada por mim, ou por quem seja o juiz do juizado, e ali já se tem o título executivo. Então só se espera o cumprimento do acordo. Se porventura não sai o acordo, dependendo da situação, se a causa demanda uma prova oral, nós marcamos, então é marcada uma instrução, que aqui no Foro Central ela está demorando mais ou menos no máximo 15 a 20 dias. Nessa instrução, então, a parte requerida, a ré no processo, ou réu, a parte pode apresentar sua defesa e documentos. Também nessa audiência o autor vai apresentar aqueles documentos que ele possui. Essa audiência ela é presidida por um juiz leigo que vai na audiência colher o depoimento das partes, examinar a documentação e posteriormente vai proferir uma sugestão de decisão que ele submete ao juiz de direito. E doutor, quais os casos mais comuns? Bom, assim, as questões envolvendo o consumidor, principalmente telefonia, cartões de crédito, questões bancárias. Te diria assim, hoje no Foro Central, nós temos muito pedidos de indenização por dano moral, por inscrição irregular, tá o teu nome no SPC, no Serasa,
ou um protesto indevido, ou um cheque que não deveria ser apresentado e foi apresentado antes do prazo, que pode gerar dano moral, enfim, uma série de coisas. Mas hoje, assim, no Foro Central, a maioria das demandas gira em torno dessas questões de consumidor. Hoje, em Porto Alegre, a média de tramitação de um processo, quando se entra, é no máximo de 60 a 70 dias. Quando tem recurso, esse recurso sobe, que a gente chama, tem a expressão, mas vai ser examinado pela turma recursal que eu referi. Então, esse recurso, em média, ele demora de 4 a 5 meses nas turmas recursais. Essa é a grande vantagem do juizado, que, por exemplo, em menos de 30 dias, né, tu pode estar com o teu problema resolvido através de uma conciliação. E hoje, o juizado, com a estrutura que ele tem, é uma válvula de escape. Para não ir por a justiça comum, que a gente sabe que o processo tradicional hoje, a justiça comum hoje, né, infelizmente, é um sistema falido. Por que falido? Porque, como eu falei, como naquela época, aqueles colegas de vanguarda já pensavam a densidade, o custo, a demora, né? E uma coisa, uma coisa muito importante do juizado, né? E isso tem que ser registrado e é uma coisa muito relevante para a sistemática da lei do juizado, para a sistemática do juizado, da lei 9.099. Se nós pegarmos o processo do juizado em comparação à justiça comum, nós vamos ver que no processo do juizado, a parte em tese, teria direito a um único recurso. No mínimo, na justiça comum, a parte pode entrar com 40, 50, já fizeram levantamentos aí por Brasil afora. Então, os processos ensejam várias resignações das partes e o processo vai se prolongando no tempo, enquanto que no juizado não. Doutor Japur, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite, é sempre uma satisfação vir falar sobre o Juizado Especial Civil. Obrigada. E o programa Justiça Gaúcha de hoje termina aqui. Se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o e-mail imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.